é verdade? Então, essa é a execução fiscal. Muito bem. Então, nós temos aí o imposto. O imposto está no artigo 16 da Lei 5.172 de 66, né? A receita, ela não está vinculada à despesa. Quem vai decidir o que vai fazer com o dinheiro do imposto é o sistema poder executivo, legislativo, judiciário. Eles vão decidir o que eles vão fazer com esse dinheiro. O executivo, através das leis orçamentárias, vai aplicar esse dinheiro na satisfação das necessidades da sociedade, né? Então, por isso não existe assim uma contrapartida direta, identificável, né, do contribuinte com o governo federal, estadual, municipal, em função de que o imposto ele é pago e aí é utilizado para serviços públicos, lato sensu, serviços públicos no sentido amplo, né, saúde para todo mundo, né, educação para todo mundo, bom se fosse verdade, né? Nós temos aí o fantasma da Lei 12.846, que é a lei que combate a corrupção, não é verdade? Temos aí uma discussão agora do artigo 27 quanto ao acordo de leniência. Para que tanta novela para fazer negócio com bandido, não é verdade? É uma conversa toda para fazer negócio com bandido. Então, é a mesma coisa que acontece lá com o artigo 4º da Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, a delação premiada, né? A colaboração. Delação é coisa que a imprensa inventou, é colaboração premiada, é uma negociação com o bandido que não acaba nunca mais, não é verdade? Mas isso aí é outro fator, é outra aula, é outro tema, né? Então, nós temos aí, primeiro dos tributos que existiam antes da Constituição de 88, o imposto. Depois nós tínhamos a taxa, do artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, e o artigo 77 do Código Tributário Nacional, da Lei 5.172 de 66, a taxa, ela depende do quê? De contrapartida. Diferentemente do imposto, ela depende de contrapartida. Duas contrapartidas. Quais são as contrapartidas? Primeiro, o imposto, serviço público genérico, lato sensu, amplo, né? Já a taxa não, a taxa é serviço público identificável, serviço público identificável e divisível. Eu só vou pagar taxa se prestar um serviço para mim, eu vou tirar uma certidão, eu vou precisar de algum serviço do governo, então eu vou pagar uma taxa, né? Vou pagar uma taxa, diferentemente de preço público. Aqui cabe um parênteses, né, para estabelecer a diferença de preço público. Preço público acontece naqueles casos em que nós já vimos, quando na prestação de serviço público do artigo 175 da Constituição Federal, que poderá ser diretamente, quando for a administração pública, dentro das suas esferas, aí será o pagamento mediante taxa. Mas quando for indireta, mediante o processo de licitação pública e de assinatura de contrato administrativo, lá do artigo 54 da Lei 8666 de 93, né, aí será um contrato administrativo precedido de uma licitação pública ou não, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, né? O artigo 37, inciso 21, é exatamente para contratar um terceiro para que ele faça o serviço público de forma indireta, né? De forma indireta. Então vejam que quando for o serviço público de forma indireta, poderá ser ou por concessão, ou por permissão, ou por autorização. Concessão é quando envolver uma empresa, por exemplo, uma empresa de transporte de ônibus. Nós temos lá o contrato de transporte do artigo 736 da Lei 10.406 de 2002, né? E esse contrato fica na responsabilidade da administração pública e da empresa que vai contratar em regime de concessão, regulado pela Lei 8.987. Lei 8.987 é a lei que regula os contratos de concessão pública. Concessão pública. Quando eu pago para concessão pública, eu estou pagando preço público, diferentemente de quando eu estou pagando diretamente para um serviço prestado pela administração pública, que aí eu tenho a taxa, né? A taxa. Então veja que nós temos aí para esclarecimento, eu vou pedir que leiam a súmula 545 do STF. Súmula 545 do STF traz a diferença do que é taxa, do que é preço público e o que é tarifa, não é verdade? Então nós temos que estabelecer, porque está ligado diretamente ao artigo 175 da Constituição Federal, quando diz que uma das funções da administração pública enquanto objetiva,
né? Exercício do poder de polícia, fomentação de políticas públicas, intervenção no domínio econômico, pelo artigo 174 da Constituição Federal, pela lei 13.529, não é verdade? Então nós temos várias leis aí, e ainda temos uma quarta função, que é exatamente a prestação de serviço público de forma direta ou indireta, sem esquecer que a definição de poder de polícia está lá no artigo 78 da Lei 5.172 de 66, o poder de polícia é o poder que o Estado tem para limitar os direitos da sociedade. Os nossos direitos, né, os direitos de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração, que agora nós temos os direitos humanos de quinta geração, que é o direito à paz, não é verdade? O direito de quarta geração, aí, o direito à tecnologia, né? E temos aqueles velhos direitos que baseados naquela teoria de Jean-Jacques Rousseau, que inspiraram a Revolução Francesa de 1789, né? Os direitos à liberdade, à igualdade e à fraternidade, que são os direitos de terceira geração, né? E tem os direitos mais modernos aí de quarta e quinta geração, os direitos humanos, e o último é da paz, né? Então nós temos esses direitos, eles são, todos eles, a única coisa que tem todos eles é que são direitos relativos, né? Nós, todos os dias, nós cedemos parte dos nossos direitos, né, para que o Estado possa ter autoridade, não é verdade? Então, deu um probleminha aí, mas já voltou. Então, veja que os direitos, eles são relativos, não podem ser absolutos. Não existe como ser absolutos. Porque o direito absoluto, por exemplo, um direito individual de ir e vir, né, do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Se eu tivesse o direito como direito absoluto, eu poderia andar onde eu quisesse, entrar na casa de quem eu quisesse, fazer o que eu quisesse, né? Mas aí nós temos aí aquela definição clássica de Habermas, agora me fugiu o nome do jurista que teve aqui, né, Alexis, que sempre nós devemos comparar um direito com outro, né, um direito com outro, não podemos olhar só um direito, nós temos que olhar o outro direito, então o direito de ir e vir e o direito à propriedade do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, né, eles se contradizem, eles se limitam, eles se colocam limites, onde o direito de um termina, onde começa o direito do outro. Isso o Piano já deixou essa herança lá no direito romano, não é verdade? Então sempre haverá, né, é a mesma coisa que a análise, por exemplo, de um balanço patrimonial, lá do artigo 179 da Lei 6404/76, não se pode analisar somente um balanço, tem que analisar ou 2 ou 3 balanços para ver a evolução ou a involução da empresa, né? Os direitos também, eles têm que ser analisados de forma que um fique sempre impondo limites aos outros. Então isso é a teoria de Alexis, né? Robert Alexis, né? É muito interessante que os senhores façam uma leitura a respeito disso, para entenderem como é que funciona. Então veja que os direitos sendo relativos, para que o Estado tenha parcela do nosso direito, para que ele tenha autoridade, para que ele possa ter autoridade, ele pode impor aí o poder de polícia do artigo 78 da Lei 5.172 de 66. Então, quais são as duas contrapartidas aí no caso da taxa que obriga o cidadão a recolher a taxa? Primeiro, a prestação de serviço público indivisível e identificável a um cidadão, não como no tributo do imposto, que é no sentido genérico, e a prestação do serviço de polícia para aquele cidadão, não é verdade? Nós tínhamos aí a taxa de iluminação pública, né? Foi criada a taxa de iluminação pública e aí chegou-se à conclusão, mas como assim? Como é que o município vai trocar uma lâmpada num bairro lá no fundo da Sobral, lá no final da Sobral, né? E o camarada que mora aqui no Bosque vai pagar, não é verdade? Então veja que não é identificável, não é? Aí trocaram de taxa para contribuição de contribuição na segurança pública, está lá no artigo 149A da Constituição Federal, que é a COSIP. Quando surgiu era taxa, agora é contribuição, porque aí tira esse aspecto de prestação de serviço indivisível, né, ou divisível e identificável, que consta no artigo 77 da Lei 5.172 de 66, que é a taxa, né? A mesma coisa que aconteceu aí com o Acreano, né? O Adib Jatene, grande médico, né? Foi influenciador da criação aí da contribuição, como é que era a Lei 9.311, era
essa que estão querendo criar de novo aí, que é sobre a movimentação bancária, né, que era a CPMF, né, era IPMF, quando surgiu era IPMF, né, aí chegaram à conclusão, como assim? Com exceção da saúde, o imposto pode ser criado para a saúde, isso é tranquilo. O imposto pode ser criado para a saúde. Pelo direito realista, pode-se criar um imposto para a saúde, mas só para a saúde, né? Então vejo que não existe outra previsão e outro direito que não seja a saúde. Então não poderia criar um imposto sobre movimentação financeira, porque aí o que aconteceu? Aconteceu que o imposto poderia ser usado para qualquer outro direito para a sociedade no sentido amplo, não é verdade? Aí trocou-se IPMF para CPMF, passou a ser uma contribuição, conforme foi a lei 9.311, que foi, já não existe mais essa lei, e toda hora estão tentando voltar aí com essa ideia, né, das movimentações agora, devido à tecnologia do artigo 218 da Constituição Federal, da Lei 10.973 e a última modificação, que é a Lei 13.243, né? Estão querendo criar um tributo, um imposto sobre essa movimentação da tecnologia, né? Essas movimentações, essas compras pela internet, essas transferências bancárias pela internet, então estão querendo criar aí um imposto, né? Que é por esses fatos geradores ou essas finalidades, né? Então veja que nós vamos ter que prestar atenção aí na reforma tributária, né? Das PECs 45 e PEC 110, são dois projetos de emendas constitucionais nos termos do artigo 60 da Constituição Federal que estão sendo tratados aí no Poder Legislativo, e daqui a pouco vai surgir uma lei complementar, uma emenda constitucional, né, versando sobre a reforma tributária. Então, peço aos senhores que prestem atenção nessas PECs, né, principalmente a 110, que vai trazer algumas novidades aí, tudo que nós estamos falando de tributo poderá sofrer aí algum tipo de alteração. Tranquilo? Então, o terceiro tributo que existia antes da Constituição Federal é a contribuição de melhoria. O que é contribuição de melhoria? Vamos atacar o fato gerador, né, o aspecto qualitativo da contribuição de melhoria. Uma obra pública, mas não é uma obra pública qualquer, é uma obra pública que gere valorização imobiliária. Imagina se o Estado faz uma obra e aí, por exemplo, cria um lixão, né? E aí enche de urubus na volta do lixão, e o cara que tinha um apartamento que se esvagava, que era uma beleza, respirar era uma maravilha, de repente ele começa a sentir cheiro de tudo, né? E aí desvaloriza o apartamento do cara, ele vai ser obrigado a pagar a contribuição de melhoria. O que é a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria está prevista no artigo 145, inciso 3º da Constituição Federal, e previsto também no artigo 81 da Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional. Então, toda vez que o Estado realizar uma obra e essa obra acarretar valorização imobiliária, ele poderá fazer um rateio entre aqueles privilegiados, né, sobre aqueles que sofreram o efeito da externalidade. O que é externalidade? É quando uma obra valoriza o imóvel. Uma obra valoriza o imóvel. Então nós temos as externalidades tratadas aí no aspecto econômico, né? Então nós temos aí a externalidade, então vai gerar um valor, esse valor será rateado, e aí a administração pública vai pegar esse dinheiro e vai aplicar em outra obra para valorizar outros imóveis, e assim vai recolhendo e vai fazendo, e vai recolhendo e vai fazendo, não é verdade? Então nós temos aí a questão da contribuição de melhoria, é mais ou menos assim. Então, há a questão da valorização. Aqueles que foram beneficiados vão pagar uma contribuição de melhoria, a administração pública vai pegar esse dinheiro, vai aplicar em outra obra para valorizar outros lugares, e aí vai, num efeito cíclico, né? Vai fazendo, recolhendo, fazendo, recolhendo, e vai fazendo. Daqui a pouco, né, o planeta todo estará cheio de obras, né? E as pessoas terão pago aí as suas contribuições de melhoria prevista no artigo 81 do Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66. Tranquilo até aqui? Então tá bom. Então,
vimos aí os três tributos que já existiam na Constituição Federal, né? Na Constituição Federal, lá no CTN, na Lei 5.172 de 66, o imposto do artigo 16, a taxa do artigo 77